Eita, pessoal do 7º ano, iniciando mais uma aula aqui fantástica para você que estava aguardando o componente Geografia, né? Chegou o professor Gilson Soares, o rapaz do rostinho lindo, mais uma terça-feira agradável. Vamos aqui aprender mais algumas coisinhas relacionadas à nossa ciência geográfica, acompanhados por quem? Olha só, hein? Menino, repara no cabelo da Ingrid, hein? Fazendo aqui a interpretação de Libras, deixando a nossa aula bem mais acessível. Vocês assistem a gente aqui pela tela da TV Nova. Estamos aqui agora no 22.4. À tarde teremos a reprise dessa aula aqui neste mesmo canal, iniciando às 2 horas. Só que às 2 horas é o 6º ano. Aí vocês têm que esperar uma horinha, né? Aí começa a partir das 3 as aulas do 7º ano, mais uma vez. Caso você perdeu, aquele seu coleguinha não está acompanhando, eita professor, meu aluno faltou aula aqui, perdeu ao vivo, então recomende lá a reprise, ele pode assistir. Se vai perder aqui na tela da TV Nova, não vai ter como assistir a reprise, hoje está ocupado às 3 horas da tarde. Aonde é que eu posso assistir também essa aula? No canal do YouTube. Então você pesquisa lá no YouTube, Educa Recife, tudo junto. Aí você encontra o canal Educa Recife, aí se inscreve. Dentro do canal vai ter a abinha lá em cima, né? Playlist. Aí você vai encontrar a playlist do 7º ano. Aí sim, aí você vai encontrar lá todas as aulas disponíveis, não só as de hoje, as aulas da semana, do mês, do bimestre, do ano todo, disponível para você. Tem aquele recurso fantástico, né, que você pode assistir devagarzinho, vai pausando, vai anotando, pode voltar, né, eita, o professor falou rápido demais, aí você volta, vê mais uma vez e está lá, né, a disponibilidade também para você deixar um comentáriozinho, né. Você pode também interagir tirando as suas dúvidas pelo canal no YouTube. Estamos aqui olhando as suas interações. Tela da TV Nova, canal no YouTube e também temos o mais importante que você deve ter aí na palma da sua mão, que é justamente o quê? O Educa Recife, Juninho, o aplicativo nosso, queridíssimo Educa, todo mundo baixando, para que você possa interagir simultaneamente com a nossa aula. Olha aí, Tereza! Olha o Educa Recife! Olha, Davidson! QR Code aí para o pessoal encurtar os caminhos, né? Não ter que pegar o celular, loja de aplicativos, Educa Recife. Pegou o leitor de QR Code, já vai diretamente aí, instala o Educa Recife, vai poder interagir simultaneamente com a nossa aula. E hoje é um dia alegre, né? Um dia diferente, porque vocês agora vão ver quem é que vai estar aqui interagindo, recebendo as suas interações. Eu estou alegre com a presença desta professora fantástica e ela agora vai usar o seu aluno. Não vou revelar, não vou dar spoiler, porque Juninho vai jogar ela na tela agora. Olha aí, ó. Oi, turma! Vocês me conhecem, eu sou a professora de matemática do 7º ano e hoje vocês vão ver que ele não disse a matemática que está dentro da geografia. Vai ser legal, hein? Bom, qualquer coisa, pergunta aqui que eu respondo ou passo para o professor Gilson para ele conversar com vocês. Bora interagir? Eu já vi que tem gente na sala. Vamos embora. Mas vão assistir ou vão interagir? Bora lá? Fica aí a seu critério, né? Então, estamos aqui assessorando, você já sabe, por Ingrid, tem Juninho ali, tem Isadora, Gegé, todo mundo junto aqui, tá? Só vitória. Vamos falar sobre o quê? Sociodiversidade brasileira. E aí vai ter uma questãozinha que a gente vai dialogar um pouco aqui com a matemática, fica aguardando o 7º ano, que hoje é uma terça-feira fantástica, né? Tem essa dupla aqui na aula de geografia. Já, assim que encerrar a aula de geografia, já vem de matemática, que vai continuar com essa dupla perfeita aqui para vocês, dentro do mesmo conteúdo, viu? Mas aí, sociodiversidade brasileira. Vamos entender um pouquinho aqui o que se trata dentro deste conteúdo. Beleza, pessoal? Tranquilo. Vamos ver se o slide agora passa. Passa o slide aí, por favor, minha queridíssima
Isadora, olha aí, ó. Chegando assim mais agora. Duas avenidas. Vocês reparem aqui que essa avenida, ela não está vazia, Juninho. Essa avenida, ela está aqui frequentada por pessoas. Se está frequentada por pessoas, você percebe aqui que temos até um conjunto de lojas, né? Um centro aí comercial. Se temos aqui um conjunto de pessoas, essas pessoas estão aqui indo praticar as mais variadas atividades possíveis. Pode estar trabalhando, pode ir apenas a um passeio, dialogar aí os casais apaixonados, mas, independentemente da atividade que for fazer, você observando essas imagens, vocês reparam que não existe aqui um padrão. Você observe que uma está vestida de uma maneira, outra já está vestida de outra maneira. Uma possui uma característica, um traço, olha só, é um traço fenotípico. Já já a gente diz a vocês o que é que significa isso. Diferente do outro. Uns possuem a tonalidade de pele mais clara, outro mais escura. Alguém tem um cabelozinho mais cheinho, outro cabelozinho mais ralo. Enfim, então, ou seja, temos aqui um conjunto de pessoas dos mais variados tipos possível, que é justamente uma característica da sociedade brasileira. Não vai existir aquela característica, aquele traço fenotípico que vai definir o povo brasileiro. Vai chegar num lugar e vai dizer, não, isso aqui, pelas características dele, esse rapaz aí que se dê rostinho lindo, ele é brasileiro. Então, isso é um fato atrelado à nossa história. Olha aí a nossa história querida, né? Ao nosso processo histórico de composição da sociedade brasileira, que começa desde lá de trás, né? Nos povos primitivos, as questões dos indígenas. Já já a gente vai ver um videozinho que fala sobre isso. E aí vem novos povos, novas culturas, né? Se vê uma nova pessoa, se você fizer aí uma atividade, professor, na sua sala de aula, pegar um tema, abrir um círculo e colocar para debate com seus queridíssimos estudantes, você vai ver que pode seguir a mesma linha, mas cada um vai ter um pensamento diferente. Cada pessoa passa por ambientes diferentes, cada pessoa vai ter a sua marca cultural diferente, seus conhecimentos, as suas experiências. Então, nosso povo tem esses agregados ao longo dos anos. Vem de novos povos. Vocês vão ver já já que povos são esses que vêm para cá e vai se agregando até formar a população atual brasileira. Visto isso, olha só, Juninho. Vê comigo na tela, ó. Sociodiversidade é um ramo de quê, ó? Da antropologia, que se refere a fatores como que, ó, línguas faladas, etnias, organização social, distribuição geográfica. Dentro disso tudo aí, o Brasil possui o quê? Uma grande sociodiversidade. Você vê um painel aqui com pessoas e você vê que são pessoas totalmente diferentes uma das outras. Você aqui não observe um padrão. Tem aquelas pessoas que puxam mais uma descendência oriental, né? Tem aqueles olhozinhos mais puxadinhos, né? Tem aquela pessoa que já tem né, aquele aspecto mais com o rosto afinado, outro com o rosto um pouco mais grossozinho. Então, assim, você não observa aqui um padrão. Tem a questão da linguística? Tem, a gente observa até dentro aqui do nosso estado, por exemplo, essas variações linguísticas, quando a gente vai aqui transitando, pronto, se lembrar das subdivisões do Nordeste, pronto, a gente tem aquela questão dos sotaques que vão variando, tem aquela questão que vem ali, as gírias de um local já são diferentes de outros locais, então tudo isso está incluído naquele processo cultural onde cada região vai ter ali a sua identidade. Se limita apenas à linguística, não, né? Quando a gente vai, eu não sei se a professora Tânia já viajou. A professora Tânia, a senhora já viajou para algum outro estado? A professora Tânia teve essa experiência. Nessas suas viagens, a senhora já percebeu que a linguística muda,
A questão das comidas típicas muda, até o modo de vestir muda. A senhora já fez alguma viagem assim, professora, para outro estado, outra região? Já ou Pois não? já, Já, não foi? já fiz e é super interessante essa diferença. É, é claro que eu já estou perto da melhor idade, mas quando eu era adolescente, eu fui para o Rio e lá no Rio o pessoal falava muito do meu sotaque, Olha. né? Aham. E só, gente, que eu aprendi a ter orgulho do sotaque. Eu acho que todos Aí. nós temos que ter orgulho de cada sotaque. Então, o meu é nordestino, né? É É exato. pernambucano, porque essa questão do sotaque faz parte dessa mistura brasileira Isso. maravilhosa, né? Aonde é que você mora e como que você fala? Exatamente. Todos lindos. A gente é meio barrista, né? A gente defende um pouco do que é nosso, né? Que é lindo e maravilhoso, não menosprezando a cultura dele lá, né? Também é linda, perfeita, maravilhosa. A gente vai vivendo e convivendo. Dentro dessa questão de conviver com as diferenças, olha só aqui comigo na tela. Ó. A sociodiversidade é a convivência tranquila de diversas sociedades diferentes, como o Brasil, que vai possuir aí essas misturas de religião, essas misturas étnicas. Você vê aqui uma imagenzinha na sua tela, que é justamente mostrando aqui uma composição diferente de pessoas, né? Até a questão da pessoa com deficiência. Você vê aqui que tem a variação também da questão religiosa. Então, independentemente da escolha do próximo, do padrão de vida do próximo, quase que não sai, olha só, a gente tem que conviver bem em harmonia, sem estar julgando ninguém, sem estar menosprezando ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. E dentro dessa sociodiversidade brasileira, a gente vai conviver em espaços que vamos encontrar pessoas diferentes. É justamente o que vai chegar aqui na sua tela. Claro que primeiro aqui um conjunto de imagens, né? Olha aí, ó. Respeitar a pessoa com deficiência, as questões religiosas, as questões étnicas é bastante importante. Mas aqui, ó, no Brasil, essa diversidade é ampla desde o processo da colonização. Não vai existir aí o traço fenotípico único que vai caracterizar o povo brasileiro. Pronto, vamos lá, explicar o que é o traço fenotípico. É justamente aquelas características externas que o nosso corpo vai ter. A questão dos fios de cabelo, da tonalidade de pele, da questão do formato, do aspecto do rosto, essas características que vão formar a nossa identidade física, os nossos traços físicos. Eu estou olhando aqui para a Ingrid, estou vendo ali os cabelos dela lindos, maravilhosos, longos, ela está com batom vermelho, aquela coisa toda. Olha ali para a professora Tânia, também linda, maravilhosa, sorridente. Então, cada pessoa vai ter esse traço fenotípico que vai dar a sua característica pessoal. Aí dentro disso, a identidade é construída ao longo da nossa vida. Olha aí na tela, Juninha. A partir das experiências que passamos, ou seja, dessas relações sociais que fizemos. Olha aí, ó, os locais de trabalho, as escolas são cada vez mais constituídos por grupos culturais. Então, ou seja, quando o seu pai ou a sua mãe sai de manhã para ir para o trabalho, quando ela chega no seu ambiente de trabalho, vai estar o quê? Fazendo relações sociais. Possa ser que sua mãe e seu pai tenham uma denominação de uma determinada igreja. Aí quando chega lá, já tem outra pessoa com afinidade já de outra igreja. Não, seu pai não tem questão religiosa não, mas no trabalho ele encontra muitas pessoas religiosas. Aí sim, você vai vendo, até na sua escola, você vai ver que o seu coleguinha de classe, ele vai ter uma identificação diferente, porque isso é aquela questão do lugar. Por exemplo, no final de semana, você vai aí ter pessoas que gostam de ir curtir um futebolzinho, outras pessoas gostam de ir para um final de semana com a família, passar lá comendo churrascozinho, aquela coisa toda, é bom, viu? Tem gente que prefere ir numa igreja, então, ou seja, cada pessoa vai ter aquela sua identificação pessoal com um
determinado lugar. Lugar que é aquela questão das características, né, basilares da geografia, um conceito básico, lugar, o que você vai ter afinidade com aquele lugar. E dentro daquele lugar vão existir esses grupos culturais com identificações diferentes das suas, pensamentos diferentes dos seus, e a gente tem que, claro, né, sempre estar ali respeitando. Aí dentro disso, se as pessoas são diferentes, temos culturas diferentes, temos uma população brasileira bastante diversificada, quais são os povos? Como é que foi formada essa questão da sociedade brasileira? Vamos ver um videozinho aqui que fala desse processo histórico, dessa composição atual da sociedade brasileira. Se liga no vídeo aí, Juninho. Olha, Juninho. Do mundo. E com isso temos uma mistura de diversas características físicas e também uma miscigenação. Juninho, mas eu acho que o vídeo vai passar. Vê se não vai passar. Vai passar o videozinho pro pessoal. Tu acha que aqui estamos aqui comigo, é? Ó. Que havia de 5 a 8 milhões de indígenas, formando cerca de 1.400 povos que falavam cerca de 1.300 línguas. Apesar das diferenças culturais, os povos indígenas tinham muita coisa em comum, como a posse coletiva. Vamos embora pro Sejam todos vídeo. bem-vindos ao canal para gostar de geografia. E o nosso tema de hoje é a formação e cultura da população brasileira. O nosso povo é formado por pessoas que vieram de diversas partes do mundo. E com isso temos uma mistura de diversas características físicas e também uma miscigenação cultural, com mistura de conhecimentos, costumes e crenças. E considerando nossas características físicas e culturais, vem a pergunta: como é o povo brasileiro? Os primeiros povos a habitar nosso país foram os indígenas. Na época da chegada dos portugueses, estima-se que havia de 5 a 8 milhões de indígenas, formando cerca de 1.400 povos que falavam cerca de 1.300 línguas. Apesar das diferenças culturais, os povos indígenas tinham muita coisa em comum, como a posse coletiva da terra e sua interação com a natureza. Mas com a colonização portuguesa, no século XVI, uma imensa parcela da população indígena foi dizimada. Suas terras foram tiradas deles, foram submetidos ao trabalho escravo e muitos morreram por doenças ou luta pelas posses das terras. Atualmente, existem cerca de 900 mil indígenas. Destes, cerca de 60% vivem em áreas protegidas, as terras indígenas, onde as tribos podem viver de acordo com seus costumes e tradições, e o restante vive em áreas urbanas ou em áreas isoladas. A Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, tem equipes destinadas a localizar essas populações indígenas isoladas e demarcar suas terras, para garantir que o modo de vida desses povos não seja afetado. Os povos africanos também fazem parte da formação do povo brasileiro. Os primeiros africanos que chegaram ao Brasil foram trazidos à força pelos portugueses no século XVI e vendidos como escravos para trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar, na mineração e cafeicultura. Esses grupos foram trazidos de diferentes locais da África em diferentes períodos. Estima-se que cerca de 4 milhões de africanos foram trazidos em navios negreiros. Em razão dos maus tratos, castigos e torturas, houve um elevado índice de mortalidade negra ao longo dos séculos, e infelizmente esse índice ainda é alto por causa do racismo. Mas os africanos resistiram à escravidão imposta, e um dos maiores símbolos dessa resistência são os quilombos, que eram locais isolados onde os negros se refugiavam para escapar da escravidão. Atualmente, existe cerca de 3 mil comunidades quilombolas, onde moram pessoas que se identificam como descendentes de escravos e sempre ocuparam esse território específico. Por isso, solicitam a regularização dessas terras. Por muito tempo, a cultura africana foi desprezada pelos povos brancos, e mesmo após a abolição da escravatura, em 1888, o preconceito e o racismo foram mantidos, e ainda há muito que se combater.
Apenas na primeira metade do século XX é que a cultura afro-brasileira ganhou espaço no cenário nacional. No censo de 2010, foi a primeira vez que a população negra, composta por negros e pardos, ultrapassou a raça branca nesse tipo de pesquisa. Isso aconteceu porque, por um lado, houve um maior número de nascimentos entre a parcela da população negra, e, por outro, aumentou a quantidade de pessoas que passaram a ter orgulho de se declararem afro-brasileiros. Outros povos que também fazem parte da formação do povo brasileiro são os imigrantes brancos e asiáticos. Os primeiros brancos a chegarem ao Brasil no século XVI foram os portugueses, dando início à colonização. A partir do final do século XIX, uma grande quantidade de imigrantes vieram para trabalhar no Brasil, entre eles italianos, alemães, franceses e espanhóis. Da Ásia vieram japoneses, chineses e árabes. Esses imigrantes trouxeram as tradições, hábitos e costumes de seus países de origem, que foram incorporados à cultura brasileira, o que contribuiu para uma formação cultural ainda mais diversificada. E esses foram os povos que contribuíram para a formação do povo brasileiro. Sim, outros povos vieram para cá ao longo do tempo também. Então você vê que é um processo que não foi de um dia para o outro, né? Levou toda essa característica histórica, trazendo outros povos e fazendo essa mistura que chegamos até o quadro atual. Não é que o povo indígena, a um determinado momento, deixou de existir, não. Temos povos indígenas ainda e temos aqui essa população bem diversificada. Falando ali do censo no vídeo, olha aí, Isadora, passando o slide, por gentileza, a gente vai ver o seguinte aqui, ó. Por isso que a gente estamos aqui com a professora Tânia. Olha só o que chega aqui na nossa tela. Dados do IBGE. Levantamento aqui do último censo, né? De 2010. Deveria ter ocorrido outro em 2020, mas toda aquela questão da pandemia, enfim, não ocorreu. Então nós temos aqui dados do censo de 2010, onde fez esse levantamento para chegar aqui a composição étnica brasileira. Claro que o censo ele pega outras características a mais, né? Tem outros dados, dados de renda, de trabalho, enfim. Mas estamos aqui trabalhando com questões étnicas. Aí, professora Tânia, a gente repara aqui, né? Uma tabelazinha, né? Nós temos ali o quadro em que chega a questão do recenseador, do IBGE, e pergunta à pessoa, como é que você se identifica na questão étnica? Aí ele vai estar lá mostrando para a pessoa, né, as opções. Branco, preto, amarela, parda, indígena. Ele não vai julgar a pessoa porque é uma auto-identificação. A pessoa que vai dizer, eu me identifico assim, eu me identifico nesta questão, eu me identifico como branco, eu me identifico como pardo. Aí a gente vê ali, professora Tânia, um total, né, de aproximadamente ali 191 milhões de pessoas entrevistadas pelo IBGE. E aí, cada opção daquela lista ali relativamente o número de pessoas que foi lá e disse, não, eu me identifico como branca, eu me identifico como parda. Você vê que ali na questão da branca, 91 milhões, né, professora? Digamos assim, isso, arredondando. Né? Que a gente arredonda sempre para mais, né? Nunca arredondamos para menos, né? 91 milhões ali. Aí tem o parda com 82 milhões. Se tem esses valores, a gente chega também na questão, passando o slide mais uma vez aí, Isadora, por gentileza, a esse outro gráfico aqui, professora, que já está na questão do anterior, isso, que aqui já está relacionado à porcentagem, né, professora Tânia? Pois é. Com a porcentagem fica mais fácil de ler os números, porque a quantidade é muito grande e quando você vai fazer uma análise matemática, estatística no caso, você, com a porcentagem que você já aprendeu, você vai conseguir perceber melhor com facilidade. É como se fosse um resumo. Veja que no vídeo ele diz que ultrapassou a porcentagem dos... Aumentou o número de que se identifica como pretos e pardos, ultrapassou aqueles que se identificam como branco. Veja que é uma soma, só é somar ali que você vai perceber que realmente ultrapassou. Exatamente. Aí quando a gente já pega esse outro gráfico aqui, ó, já é um pouco
distinto, né, professora? Porque a gente pode até dizer, ó, professor, aqui está com branca 42,7. No teu outro gráfico ali dizia 47,73. Por que isso? Porque se você olhar aqui agora, estamos já com uma amostrazinha menor. A gente já reduziu aqui a nossa escala, já estamos trabalhando aqui com amostragem. Então, ou seja, quer saber o que é amostragem? Fica aguardando que já já vem uma aulazinha de matemática. A gente vai falar sobre a amostragem e aí você vai entender por que a gente vai ter aqui ó, essa pequena diferença de um gráfico para o outro. Só dando uma antecipada, professora, é como se a gente tivesse aqui um conjunto de 10 pessoas. Aí fez lá a pesquisa nas 10 pessoas. Aí depois nós vamos agora por amostragem, que eles fazem lá por domicílio, né? Mas aqui agora a amostragem dessas 10 pessoas. Eu vou pegar dessas 10 pessoas só 4 e fazer a pesquisa entre elas. Tá vendo tu como já vai dar um negócio distinto uma da outra? Já já vem uma aulazinha de matemática, a gente fala sobre isso. E para encerrar nossa aula de hoje, a questão cultural, expressão de identidade e resistência de um povo é a cultura. Estamos aqui com a Constituição Brasileira que vai estar lá a livre manifestação cultural, a aceitação dos valores da comunidade, a participação da sociedade na economia. Então, ó, a cultura é o que cria a nossa identidade, compõe o nosso sujeito e grupo de pessoas. Uma somatória de gostos, hábitos, crenças e outros costumes. Vocês agora vão dialogar entre vocês e com os seus professores o que é a questão da cultura. Eita, acabou o nosso tempo. Professora Tânia, se despeça, mas a senhora volta, né? Até a aula de matemática. Estamos lá. Tchau. Beleza, pessoal? Vai ficar azul. É porque encerrou a nossa aula. Um beijo do rosto lindo.